Boa tarde a todos. Dando início ao quarto colóquio do 7º grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. O colóquio de hoje terá como tema artigos da revista Paraná Eleitoral, edição 9.3. O quarto colóquio do 7º grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política será presidido pela professora Tatiana Cole Vasilevski Rodrigues, que ocupa a cadeira número 6 dos grupos de pesquisa. A professora Tatiana, ela é mestranda em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Eleitoral pela Faculdade Cidade Verde e em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade de Araras. Também é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, atua como servidora no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Também é coautora das obras Direito Eleitoral, Teoria e Prática, publicada pela editora Ponto Vital. Temas Eleitorais Contemporâneos, publicada pela editora Espaço Acadêmico. Organizadora do livro Aspectos Modernos do Direito Eleitoral Brasileiro e coordenadora da obra Direito Eleitoral e Ciência Política, publicadas pela editora Espaço Acadêmico. Também é professora dos cursos de Direito Eleitoral, de Aperfeiçoamento e Preparatório. Também é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. E lembramos aos participantes que não deixem de preencher a lista de presença que estará à disposição no chat. Participarão do colóquio de hoje os acadêmicos Vitor Henrique de Oliveira Nicole Soares, que ocupa a cadeira número 42, pela Faculdade das Indústrias. Também participa Marcos Rogério Inocêncio, que ocupa a cadeira 7, da Faculdade FESP. Fabrício Antônio Zangiski, que ocupa a cadeira 38, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E Isabelle Souza Costa, cadeira 55, que representa o Centro Universitário Uni Dom Bosco. Passo agora a palavra para a professora Tatiana. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigado, professor Rogério. Foi um grande prazer participar desse colóquio. Fiquei muito feliz com o convite, sempre uma alegria estar com o senhor. Também cumprimento os presentes e gostaria de apresentar um pouco sobre a cadeira número 6. Então, eu trouxe uma pequena apresentação para que os senhores conheçam um pouco melhor sobre quem foram as pessoas que foram homenageadas nessa cadeira. Então, a primeira homenageada na cadeira é Emmeline Parkhurst. Ela foi uma mulher que viveu na Inglaterra, de 1858 a 1928. Foi muito conhecida por ser uma das líderes do movimento sufragista. E uma das frases de impacto que ficaram conhecidas na história, foi dito por ela, é que ela disse que as mulheres sufragistas tinham uma das maiores missões do mundo, que seriam libertar metade da raça humana e, através da liberdade, salvar o resto. Então, ela passou mais de 40 anos defendendo essa causa do voto feminino, e ela é uma figura muito importante nesse cenário. E ela desenvolveu algumas táticas, inclusive denominadas na época até como terroristas. Então, o grupo de mulheres liderado por ela
faziam algumas manifestações mais agressivas, que soltavam bombas, quebravam vidraças, então ficaram muito conhecidas. Então, dessa forma, ela foi presa até o ano de 1913 pelo menos 12 vezes. E isso foi uma das táticas também para chamar a atenção para o movimento, porque com as prisões, ela e as outras mulheres, elas faziam greve de fome, então elas conseguiram chamar muita atenção nesse período. Então, vemos que em 1913 ela estava bem forte esse movimento. Em 1914 ela foi presa, também tentando entregar uma carta para o rei da Inglaterra. E aí nós temos o início da Primeira Guerra Mundial. Então ela, ao contrário do que muitos pensavam, ela ficou a favor da Inglaterra na guerra e ela fez muitas campanhas, inclusive a favor do governo, e em troca da liberação das mulheres que foram presas defendendo o voto feminino. Ela lutou muito, principalmente contra o socialismo e o comunismo, e também ela foi muito a favor da Inglaterra nesse período de guerra, também defendendo a necessidade de participação do país na guerra, principalmente contra o regime nazista. Então, em paralelo a isso, em 1917 ela participou do partido, da criação do Partido de Mulheres, e ela, as suas filhas também participavam ativamente desse movimento. E aí, em 1918, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, em 1920, aprovou o direito ao voto feminino, e foi um grande impulso para... A Inglaterra também aprovou, de forma bem restrita, o início ali do voto feminino, mas que as mulheres tiveram direito de fato foi só em 1928, que foi o ano da morte da Emmeline. Então, ela, inclusive, foi, em 1999, considerada uma das 100 pessoas mais influentes do século XX, porque ela, além da conquista do voto feminino, ela trouxe várias importantes conquistas feministas. Então, eu até trouxe essa imagem da estátua dela, que tem homenagem no Victoria Gardens, em Londres. Então, é uma pessoa assim que, às vezes, até em português é meio difícil de encontrar documentos que tratam mais sobre a vida dela. Então, a maioria das coisas são em inglês, realmente. E é uma figura muito importante. Até tem um filme que homenageou a história dela, que o filme chama Sufragistas, caso alguém tenha interesse de conhecer. E a outra pessoa homenageada aqui é o Fábio Ribeiro, que é um grande autor de direito eleitoral brasileiro. Então, ele foi procurador da República, foi procurador-chefe da República do Estado do Ceará, também foi servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, subprocurador-geral da República. Então, vejam que ele entrou em 1964 e ficou até o ano da sua morte, em 2012. Ele também foi professor titular da Universidade Federal do Ceará e foi um dos criadores do mestrado em Direito na Universidade Federal do Ceará. Então, ele também tem grandes obras, então quem está estudando direito eleitoral é muito importante conhecer as obras dele, que são realmente clássicos no direito eleitoral. Então, muitos conceitos que outros autores trazem vêm dos livros de Fábio Ribeiro. Então, e ele foi muito conhecido em sua vida por ser um professor muito rígido. Então, diversos juristas muito renomados, desembargadores, senadores, ministros, foram discípulos do Fábio Ribeiro. Então, são essas pessoas homenageadas e com certeza vale a pena que vocês conheçam um pouco mais das obras dessas figuras notáveis. Então, neste momento, eu passo a palavra para a nossa primeira apresentação, que vai ser do Fabrício, e cumprimento ele e deixo a palavra para quem faça a apresentação. Muito obrigado. Agradeço, professora. Obrigado pela apresentação, pela explanação sobre os homenageados da sua cadeira. Então, eu sou o Fabrício, eu faço Direito na PUC, estou no 8º período. E, junto com o meu colega Rafael Souza, a gente criou um núcleo de eleitoral dentro da PUC, que acaba sendo a grande representação de direito eleitoral hoje dentro da universidade.
O tema que eu vou tratar aqui é o artigo do Rafael Ramos Monteiro de Souza. Rafael Ramos Monteiro de Souza é advogado da União. Também é doutorando em Ciência Política pela UNB, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista também em Direito Público pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, e em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca. E, num primeiro momento, até causa um estranhamento para quem não conhece o termo, que o título é Gerrymandering a Brasileira, fatores de risco na delimitação territorial de eventual sistema distrital misto. Qualquer palavra dessa forma que já traz uma pronúncia diferente, uma escrita diferente de uma outra cultura, como é esse caso, uma outra cultura eleitoral, como é o caso da americana, né, nesse caso específico, já causa uma curiosidade que confesso que foi o que fez eu escolher esse tema. O autor começa trazendo do que se trata, né? Gary foi um governador de Massachusetts por volta de 1812, e, como a gente sabe, o modelo americano, ele traz muito forte a questão do sistema distrital, né? Inclusive com a utilização de colegiado para a eleição dos cargos a executivo. E foi notável esse movimento. Mandarin, no caso, seria de salamandra, por causa de um formato que foi representado no mapa em Massachusetts, que basicamente esse governador ele manipulava a configuração dos distritos eleitorais de forma a anular a sua oposição, de forma a garantir a sua vitória. Por mais que ele não conseguisse mais a maioria de votos, dentro da configuração de distritos que ele montava, ele garantia o seu poder. E por que isso é trazido para o debate do direito eleitoral brasileiro? Para todo mundo que acompanha um pouquinho, já há alguns anos, o direito eleitoral, é notável que a cada 2 ou 4 anos volta o debate de mudança de sistema eleitoral, de sistema de representação. E um dos temas que sempre volta é aquele grande debate de sistema proporcional, sistema majoritário. Dentro do sistema majoritário, que formato distritão seria uma forma majoritária de todo o Estado? E, nesse caso, seria um dos mais nobres, digamos assim, sistemas propostos, que é o distrital misto, que tenta ser um contrabalanço, tentar aproximar o representante do representado, deixar ele mais próximo, ao mesmo tempo que não exclui aqueles grupos minoritários, aqueles grupos que são marginalizados, seja grupos de trabalhadores, seja grupos de questões ideológicas, questões de minorias, questões indígenas, que tenta garantir a representação para ambos, fazer a representação territorial, deixar próxima, fazer um accountability o mais próximo possível do eleitor, e ao mesmo tempo corrigir imperfeições na representação, para evitar que se perca, né, que vire apenas num fisiologismo local. E, basicamente, é uma coisa interessante, um movimento interessante que o autor faz, que é basicamente antecipar efeitos negativos indesejados, que é uma coisa que a gente acaba fazendo pouco. A gente acha soluções, mas a gente não consegue imaginar os problemas causados por essas soluções. E isso é uma coisa bem interessante, que existe muita crítica, inclusive para a crise de representatividade e tudo mais, quanto ao nosso sistema proporcional. Pelo fato de que o eleitor médio, na maioria das vezes, não consegue nem mesmo compreender o porquê o candidato dele não foi eleito e, ao mesmo tempo, o voto dele elegeu outra pessoa. Como se dá essa questão proporcional, né? E toda vez que vai se falar de reforma política, sempre isso volta à mesa. A maior parte das vezes a gente acaba não tendo grandes mudanças nisso, mas é sempre um debate muito acalorado.
sempre um debate que leva vários dias de discussão nas casas. E é interessante porque, assim, qual a problemática que ele levanta? Então, beleza, vamos adotar a partir de hoje sistema distrital misto. Ou mesmo que fosse sistema distrital puro. Quem seria o responsável por delimitar qual a extensão geográfica, qual a configuração geográfica de cada distrito? Basicamente, esse é o problema, porque tem, inclusive, algo que ele cita muito bem, que a partir dos anos 70 já se mostra muito presente, não se sabe ainda se tem registro anterior a isso, de que os atuais parlamentares decidem o futuro do sistema eleitoral, das mudanças no âmbito eleitoral, visando o seu próprio mandato, visando a continuidade do seu mandato. E como ficaria isso? Que é, inclusive, um debate que teve sobre essa questão, se poderia ser por lei ordinária uma mudança dessa, e se essa lei ordinária poderia atribuir a competência ao TSE ou à Justiça Eleitoral, no geral, para delimitar esses distritos. É um debate que continua parado pelo fato de que os projetos de lei relacionados à distrital mista não andaram. Mas, enfim, para o caso de não ser a Justiça Eleitoral a responsável por delimitar, seria o caso de, por lei, serem delimitados os limites, com esse debate legislativo. E aí, como chegar numa forma mais democrática e equânime de demonstrar, de montar, né, essa configuração geográfica e garantir a representação e evitar que fique à mercê dos atuais deputados, para não evitar uma criação de oligarquias e de todos os problemas que a gente já teve e alguns locais continua tendo no nosso Brasil. Outro ponto relevante é, se não é definido isso, até o autor, inclusive, é um artigo de 2020, coloca que a melhor solução seria a definição a partir de deliberações, como são das resoluções hoje, pela Justiça Eleitoral. Entretanto, já é algo que eu veio à mente durante a leitura, já atualizando um pouquinho o texto, hoje a gente vê um cenário que alguns grupos já colocam, inclusive, isso em xeque, colocando a segurança das urnas, por exemplo, e de apuração em xeque. Por mais que não exista provas disso, é fato que isso afeta a população e que isso seria um debate que aconteceria. Aqueles candidatos que perderam ou que ficariam em minoria levantariam essa bandeira de que o jeito que foi definido os distritos está nos prejudicando. Então, é um exercício muito bacana que o autor faz. Inclusive, dá para perceber que ele, inclusive, fala explicitamente que ele é, de fato, defensor, ele gosta muito, vê muito mérito para um eventual... para que, eventualmente, a gente adote nesse sistema distrital misto. Entretanto, ele não pode trazer ele como, a partir daqui, a solução de representatividade está resolvida. Ainda há poréns, ainda há adaptações a serem feitas para que seja o mais adequado possível. Acredito que seria isso. Legal, tema super interessante e atual. Não sei se vocês estão acompanhando o novo Código Eleitoral aí que está em votação, então já passou na Câmara, e a gente vê muito isso no novo Código. Então, as leis, elas estão sendo moldadas, né, principalmente no novo Código, para manutenção do poder de quem está. Então, até a forma de financiamento, até a Patrícia escreveu um ótimo artigo sobre isso, os problemas que nas mudanças aí do novo código para o financiamento eleitoral, e uma das suas faces é isso de que o financiamento ele ocorra praticamente sem fiscalização da Justiça Eleitoral,
e que mantenha quem está no poder. Então, e outras coisas que vêm nesse novo código ainda depende da aprovação do Senado, né? De repente vem algumas mudanças, mas muito atual esse artigo realmente e até fica aí de dica para você atualizá-lo, de repente escrever sobre isso com esse projeto do novo código, ou quando o código, né, for aprovado, porque tem muita coisa disso. Então você pode pegar vários recortes dentro do novo código e continuar a pesquisa, porque é um tema bem interessante e chama realmente atenção, porque é um termo que não é muito visto, né? E só que é bem interessante mesmo. Então, parabéns pela sua pesquisa e continue pesquisando. Dá para ver que você gosta bastante de direito eleitoral e foi bem legal. Parabéns. Muito obrigado. Então, vamos passar para o próximo, que seria o Marcos, com a apresentação de reformas eleitorais e reconfiguração do cenário partidário, um estudo exploratório das eleições municipais de 2016. Boa tarde, Marcos. Fique à vontade, está com a palavra. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Então, o tema que eu vou desenvolver é da Thaís Cavalcante Martins. Ela escreveu o artigo, né, da reforma eleitoral e a reconfiguração do cenário partidário, né, nas explorações das eleições municipais de 2016. Mas, antes de discorrer sobre o assunto, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre o patrono da Emily Pankhurst, que eu acho que é muito importante, assim, o papel dela, assim, na sociedade como um todo, né, na luta pelo direito, assim, das mulheres, da questão do sufrágio, da conquista do voto, que elencou um movimento internacional onde não ficou só na questão do voto, né, então teve um movimento internacional no sentido do direito das mulheres na questão da educação, no direito das mulheres na questão de trabalhar onde elas se formam, então teve vários, assim, importância da luta das mulheres que hoje a gente presencia, assim, em pleno século XXI, assim como foi importante elas se colocarem em movimento de luta e assim beneficiando, assim, toda uma sociedade, não somente elas, assim, e colocando o papel, assim, das mulheres, inclusive na questão da política mesmo, de disputar uma eleição, de fazer parte, assim, do planejamento, assim, da lei, até porque era uma sociedade, então, sexista, machista, onde somente o homem tinha um domínio sobre tudo que ocorria no mundo um pouquinho antes do século XIX, depois no início do século XX. Então, mostra, assim, a importância, assim, do direito, assim, das mulheres. E, enquanto isso, eu vou falar um pouquinho também do magistrado Fávila Ribeiro, onde ele discorreu num discurso sobre a questão, assim, da reeleição, né? Onde ele colocou, assim, que o problema da reeleição é que ela não combate o abuso do poder. Na realidade, ela propicia, assim, quem está no poder, que se sinta privilegiado a ter mais condições, né, de ganhar uma eleição, que tenha mais vantagem, favorecimento do que o adversário político. Então, discorrer um pouquinho sobre o Fávila Ribeiro, a importância do papel como magistrado, como escritor, professor, e também, assim, numa configuração, assim, de tentar igualar, assim, as condições de igualdade na disputa eleitoral. Então, após a pesquisa do Fávilo, e também partindo já para o artigo da Thaís Cavalcante, a reforma eleitoral, ela veio para tentar equalizar os direitos de igualdade, até porque, eu vou discorrer, professora, a questão somente de 3 basilares, né, que é a questão, assim, do eleitorado, né, que é a questão do povo querendo uma alternativa, a questão do perigo das instituições, que até então estava colocado no período de 2016, um pouquinho antes de 2016, com a questão do impeachment da Dilma, e discorrer um pouco sobre a corrupção também no meio eleitoral. Então, quando se fala da questão das eleições,
propriamente dita, no período de 2014, quando teve aquele movimento, em 2013, quando teve aquela manifestação de junho, onde o gigante acordou, né, que teve uma manifestação que culminou na criação da Lei 12.891, que se discorria na questão da eleição em si, né, de como tentar minimizar os problemas e dar uma garantia às instituições, né, dos poderes, e com isso criou-se um impacto muito grande com a questão do antipetismo, que estava envolvido o majoritário, que era o PT, o MDB e o PSDB. Né? Então, quando o povo foi para a rua questionando a questão da corrupção, então foi justamente nesse período que o poder judiciário, juntamente com os partidos políticos, né, eles sentaram e tentaram resolver, até porque eles também estavam correndo o risco de perder espaço no movimento político. Então, com a criação da Lei 12.875, com a mini-reforma de 2015, então colocou alguns critérios ali que começou a se desenvolver para beneficiar, assim, a transparência da eleição. Então, por exemplo, a questão do cargo majoritário, por exemplo, né? Quando tem nos municípios, por exemplo, que tenha, assim, umas cidades pequenas, então só tem turno único, ali representa que para você poder utilizar a verba partidária, o financiamento, seria, então, em torno de 70% da eleição anterior. Então, o direito... essa reforma, mini-reforma, então, ela tentou, trabalhar no sentido, assim, que não houvesse o abuso do financiamento, nem privilegiasse aqueles que estavam tentando financiar. Até porque o que antes era permitido, o financiamento por pessoa jurídica, agora, na reforma, isso não é mais permitido. Então, daí se criou-se quem poderia financiar eram pessoas físicas, desde que seguisse um critério, por exemplo, era um teto limite, a questão de 10%, a questão de fazer a conta-prestação depois, se fosse depósito bancário, dinheiro, tinha que colocar o CPF da pessoa. Então, foi tudo tentando amarrar para que houvesse menos corrupção no meio da política. Né? Então, dentre elas, dessa reforma, é importante salientar que houver, então, alteração do prazo de filiação partidária, a questão da redução do tempo de campanha eleitoral, o que antes era 90 dias, passou para 45 dias, né? E na rádio e TV, o que era 45 dias, passou para 35 dias, então não era mais aquele absurdo que todo dia tinha 1h30 de propaganda política, então isso foi reduzido. Então, isso propiciou também um debate onde, principalmente, os grandes partidos políticos não concordavam com isso, né? Porque eles perdiam tempo de TV, perdiam tempo de campanha e favorecia os partidos nanicos, né? Então, tentou igualar, que ficou em torno de 10 minutos, né, 20 minutos, daí 10 minutos, sim, dividido assim, na propaganda rádio e TV. Né? E a outra coisa, assim, que eu achei bacana aqui, foi a proibição de cavaletas em bens públicos, né, que colocava aquela faixa grande, assim, na frente dos prédios, faziam campanha, então aquilo lá também foi proibido. E é interessante notar que, quando se fala dessa questão das mini-reformas, ela proporciona o limite de gasto para também das cidades pequenas, que coloca 50% num total de, digamos, de 10 mil habitantes, você pode gastar até 100 mil, né? 100 mil reais. E nas cidades grandes isso é proporcional também. E fazendo uma avaliação em comparação com a eleição de 2012, então teve um custo, diminuiu o custo de gasto de campanha eleitoral, por exemplo, que a arrecadação no período de 2012
foi em torno de 5,3 bilhões. Aí, com a nova reforma, a partir de 2016, nas eleições municipais, então isso reduziu para 2,5 bilhões. Então, foi uma queda, segundo o TSE, de 48%. Então, foi um custo assim, significativo, né, onde não se mais permitia o incentivo de pessoas jurídicas, né, e sim de pessoas físicas. Então, no contexto geral, que quando... Aí tem também é interessante notar aqui no texto da Thaís, que tem um tempo para você poder fazer essas contribuições, né? Então, tem um tempo para você se organizar, quem vai ser o candidato, tem um tempo para fazer o registro de chapas, também tem um tempo para você ser aprovado as suas contas, para você ser elegível ou não elegível. Então, foi bem assim, interessante essa reforma, que ela veio para melhorar a disputa eleitoral, né? Privilegiando não somente assim, os grandes partidos políticos, né, que é o PT, MDB, mas também os partidos nanico, né, que tenham as mesmas condições de disputa, né. Uma outra situação aqui que o TSE levantou, os dados de 2016, mostra que as doações elas foram 45%, né, das formas de contribuir de pessoas físicas. Ele elencou que 29% dos recursos eram dos próprios candidatos, 21% eram relacionados ao repasse dos partidos políticos e 5% somente era de doação da internet. Então, realmente, amarrou muito bem essa questão de distribuição de dinheiro aos partidos e acabou com a festa do boi aqui. Então, isso foi importante. Quanto à questão das instituições, né, falando propriamente aqui do movimento político, né, que quando houve aquela manifestação de junho, as pessoas estavam pedindo mudança, porque estava pegando muito ruim quando se falava da corrupção do Partido dos Trabalhadores, depois foi puxando a ficha, daí aparecia outros partidos também, como o MDB, PSDB, então isso foi gerando uma revolta grande na população, onde eles queriam uma alternativa, né? Eu cito aqui a questão do Dória, por exemplo, né, onde ele questionou assim, que para ser aceito, que as pessoas queriam uma alternativa, ele não fez um discurso de político, ele foi assim, eu não quero ser político, eu quero ser apenas prefeito, né, com novas melhorias e assim. Então, ele conseguiu seus adeptos. E isso não é diferente de outras pessoas que, até então, eles tinham um prestígio na política nacional, com essas questões das corrupções, do desvio de dinheiro. Então, eles não eram mais as pessoas assim que tinham o apoio popular. Então, por isso que surgiu muitas pessoas com novas ideias, muitas pessoas com novo discurso, aonde que, quando a Dilma foi impeachmentada, na eleição de 2016, então, houve, não só na base presidencial e municipal, então houve um levante de pessoas que foram eleitas, e pessoas que, na sua maioria, era conservadora. Eu achei interessante também, professora, que na época lá de 2014, quando estava a disputa entre Dilma e o Aécio Neves, né, que o PT ganhou com 51,64 e o Aécio 48,36. Ali começou também um questionamento sobre a questão das urnas, né, que o próprio OAS protocolou junto ao TSE, né, um pedido de questionando a questão das urnas, que houvesse uma auditoria das urnas. Então, após uma análise lá do pedido, o magistrado entendeu que não caberia essa auditoria, uma vez que o PSDB estava forçando um terceiro turno. Então, isso estava ferindo a questão da Constituição. Então, é isso que eu queria passar aí para a professora, colocando também a questão do movimento interno do Congresso Nacional, onde o próprio Eduardo Cunha ele rompeu com o governo do PT,
E no impeachment acabou 367 para impeachment Dilma versus 137 que eram favoráveis que ela continuasse. Então, a reforma que a professora comentou, que está sendo estudado umas novas leis aí no Congresso, então é bacana a gente se inteirar do assunto mesmo, para a gente poder participar e não deixar na mão dos poucos. Porque, como o Fabrício comentou, essa questão das regiões, as pessoas têm pouco conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento, a gente pode fazer assim um diálogo amplo e clarear a mente das pessoas, porque eu entendo que a informação liberta as pessoas. Obrigado, professor. Eu que agradeço, excelente apresentação, muito obrigado, Marcos. Eu achei muito interessante também tudo que você disse ali, já começando pela Emeline. Eu acho que realmente ela tem grande importância, e se a gente faz um balanço, né, ela morreu em 1928, nós estamos em 2021, e o grande motivo que ela teve para esse movimento sufragista, ela já vem de uma família que já luta em movimentos sociais, em movimentos sufragistas, mas a grande coisa que faz com que ela queira lutar são as condições de vida das mulheres nesse período, né, de grandes problemas, assim. Então, as mulheres, elas trabalhavam bem mais que os homens, condições insalubres, de muita pobreza, de muita exploração. Então, ela vendo a situação muito crítica das mulheres, ela decide lutar. Então, por que a situação das mulheres era pior que a dos homens? Naquele contexto, né, de Revolução Industrial. Um dos motivos é porque as mulheres não participavam da elaboração das leis. Então, e isso, se a gente for vendo no cenário mundial e no cenário brasileiro, isso não mudou muito. Ainda as políticas são feitas por homens, então são homens decidindo o futuro das mulheres. Então, as ideias que ela teve, o que ela defendeu, assim, é claro que existe muitas críticas à forma, mas talvez se ela não tivesse feito de outra forma, não teria sido ouvida. Então, as mulheres são metade da população. Então, assim, nós vivemos num contexto que as mulheres são inferiorizadas em várias sociedades, já desde a antiguidade já são consideradas como seres inferiores. Então, essa defesa das mulheres é muito importante, e ainda hoje a gente tem políticas de cotas, né, para as candidaturas, mesmo assim a gente não consegue que as mulheres participem de uma forma mais ativa na política. E também nós temos muitas mulheres que participam, mas sendo esposa de político, filha, então elas acabam não defendendo essas pautas mais voltadas para as mulheres. Então, a gente vê que a influência da Emeline, ela é muito importante, e muitos dos ensinamentos que ela deixou a biografia, as filhas também continuam, ela tem uma bisneta que ainda continua esse movimento. Então, é muito interessante e muito importante para a gente refletir, né? Então, toda essa luta, né? Então, pensa, a gente quer lutar, a gente quer um mundo melhor, mas a gente não consegue imaginar que lutar sendo presa, passando fome, ela teve o filho foi pego pelo governo, então ela teve várias situações terríveis. Então, assim, a pessoa, mesmo assim, lutar e passar por tudo isso. Então, é incrível, né, a história dela e de outras mulheres e de outras pessoas que lutaram também em várias revoluções e vários movimentos aí. Então, é bem, bem interessante. Então, acho que, com certeza, vale muito essa reflexão. Quanto ao Fávila, também tem diversas reflexões muito importantes, principalmente sobre essa questão da lei e esse favorecimento que tem, que foi a apresentação do Fabrício antes. Então, o Fávila, ele tem discursos bem críticos a diversas mudanças legislativas. Até ele, um discurso que ele fez em uma apresentação, falando que as mudanças, algumas mudanças na legislação eleitoral eram verdadeiros cavalos de Troia, que vinham para destruir. Então, algumas coisas pequenas que ninguém percebia, tinham coisas boas, mas também coisas ruins que pioravam muito. Então, isso percebe bem nesse artigo que você apresentou e nessas reflexões ali, que vem coisas boas das mudanças. Nós tivemos muita evolução na legislação eleitoral, né, principalmente aí nos últimos 10, 12 anos. Então, só que nós tivemos também várias coisas ali que são feitas não tanto a população pede uma coisa, pede mudanças, mas as mudanças, elas vêm um pouco ali para também manter quem está no poder. Então, diminuir o período de campanha. É bom que diminui o custo da campanha, né? Então, o período de propaganda eleitoral.
Por outro lado, quanto menos período de campanha você tem, mais fácil de manter quem está no poder. Então, dificulta mais para que novas pessoas sejam conhecidas. Então, várias mudanças que têm sido implementadas nas reformas eleitorais, elas têm esse caráter também de um pouco atende o que a população está pedindo. Por outro lado, também para manter quem está no poder. Então, nós temos aí um tema que você trouxe, a questão a proibição do financiamento por empresas, que ela foi decorrente daquela questão, né, da Lava Jato, da própria questão ali da Dilma, então, né, foi uma decisão do STF, e num balanço aí que foi feito, o que gerou? Agora nós temos esse financiamento público, né? A gente já tinha pelo financiamento partidário, então, e aumentou muito com o financiamento especial de financiamento de campanha, que vem aumentando, né, nas eleições. Então, nas eleições de 2016 houve essa grande mudança e temos várias coisas positivas, né? Então, pessoas que às vezes não teriam condições de fazer campanha sem o fundo público, mas nós temos diversas distorções. Então, temos, assim, várias coisas ruins. Então, a parte do cavalete, que você disse também, fantástico ter tirado. O cavalete só atrapalhava ali. Então, nós temos mudanças positivas, mas a gente sempre tem que estar pensando o porquê dessas mudanças. Se essas mudanças são realmente republicanas ou são mudanças que são feitas para manutenção dos caciques partidários, da configuração de como dessa manutenção no poder. Então, é bem interessante. E, nesse sentido, Marcos, qual que foi sua conclusão? Você achou que as mudanças foram mais positivas ou você viu também algumas coisas negativas na análise do trabalho, ali no artigo? Então, professora, a minha análise é assim que a gente avançou um pouquinho, né? A gente não, pelo menos na questão do financiamento, eu acho que teve um avanço, até porque hoje, por exemplo, quem for se candidatar para vereador, por exemplo, ele pega 50% da eleição da eleição anterior. E nessas condições, se não tem uma empresa mais bancando ele. Se uma pessoa for fazer, digamos, patrocinar ele, tem que ser uma pessoa física, tem que declarar, tem que fazer o relatório, tem que ser tudo, assim, claro, né? E eu acho que nesse aspecto avançou. Porque antes era, assim, a farra do boi. Então, daí a pessoa que era candidato e a empresa financiava, aí já estava devendo para a empresa, né, que seria favorecida no projeto de lei, por exemplo, né? Então, acho que avançou um pouquinho, mas tem que melhorar mesmo, né? Principalmente, acho que na questão da participação das mulheres, acho que tem que ser mais ampliado. Eu acho a questão, por exemplo, que eu entendo, assim, e tem que acabar com essas coligações. Eu acho que tem que fazer não digo um pleito, acho que tem que seguir um exemplo que nem tem nos Estados Unidos, né, que é por regional, daí depois chega no final lá e disputa 2 pessoas. Não como é hoje, 10, 15 pessoas disputando. Infelizmente, não tem boas notícias. O novo código aí traz alguns retrocessos grandes aí para a democracia, infelizmente. Espero que, quem sabe, sejam barrados, mas a gente vai regredir bastante nessa parte de financiamento de campanha. Então, tem um artigo lá que ele não fala diretamente que pode ter financiamento de empresas, mas ele diz que os partidos políticos podem receber valores lá na conta do partido sem identificação. Então, ele, por uma outra forma, permitiria a empresa doar, sem controle. E eles, pelo projeto lá, tiram o controle. A prestação de contas será feita por empresas privadas, de auditoria, e a Justiça Eleitoral terá pouco poder sobre isso. Então, assim, é bem complicado, assim, o que vem pela frente, sabe? Então, a gente avançou e, de repente, vai regredir um pouco aí em algumas coisas, e a gente fica triste, né? Então, que a gente gostaria de mudanças, realmente, que um novo Código Eleitoral compilasse e que trouxesse realmente avanços democráticos. Mas nós vemos que temos alguns pontos, porque o financiamento de campanha, ele influencia muito, né, no poder. Então, as empresas não querem ficar de fora. Elas querem doar, elas tinham muito poder, então
aquela questão das construtoras, você vê que elas doavam as empreiteiras para candidatos de todas as agremiações, não era só, por exemplo, do PT, elas doavam para todos, então quem ganhasse, elas teriam favorecimento do governo. Então, diversos problemas aí, mas agradeço muito, acho bem válidas as suas considerações e vamos continuar estudando e debatendo, e a gente precisa realmente, o conhecimento liberta, só a gente entendendo, estudando, para saber o que está acontecendo, porque que nem eu, a professora Patrícia, o professor Rogério, nós estamos na Justiça Eleitoral já há muitos anos, então a gente vai acompanhando as eleições, vendo o que acontece, a gente tem um contato mais próximo com os partidos políticos, com os candidatos, mas, por exemplo, nas faculdades, né, nas pós-graduações, as pessoas têm pouco interesse pelo direito eleitoral. Então, né, a gente precisa aumentar esse interesse, as pessoas precisam conhecer, entender o que realmente está passando no Congresso, quais são as mudanças, porque só a gente sabendo para a gente poder ter um posicionamento. Muito obrigado, Marcos, Obrigado. pela exposição, e vamos agora para a próxima apresentação. Então, a próxima apresentação aqui é da Isabelle Souza, pelo direito de estar na política, mulheres, feminismos e acumulação de vulnerabilidades. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Tatiana, boa tarde, professor Rogério. O meu artigo como a professora Tatiana já falou, pelo direito de estar na política, mulheres, feminismos e acumulação de vulnerabilidades, da Carla Mariana Café e da Jéssica Tales de Almeida. Bom, o artigo em si discorre sobre a importância da representatividade de minorias na política, notadamente o grupo feminino e com ele o movimento feminista. A história das mulheres na política brasileira é longa e se constrói desde o Brasil colônia, passando pela República e pela formação do Estado Democrático. O movimento sufragista alcançou sua primeira conquista com a liberação do voto feminino no dia 24 de fevereiro de 1932, no governo de Getúlio Vargas. O Código Eleitoral passou a assegurar o voto feminino, porém, somente esse direito só era dado a mulheres casadas com autorização de seus maridos e para viúvas que tivessem renda própria. A primeira onda do feminismo se deu com o movimento sufragista, iniciado no século XIX, que consistia em uma luta de reivindicação pela participação ativa das mulheres na política, concedendo a elas não só o direito de votar, como o direito de serem votadas. No Brasil, a professora baiana Leolinda Daltro fundou o Partido Republicano Feminino, e 12 anos depois, Berta Luz deu início à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ambas as organizações buscavam pressionar o governo em prol da obtenção de direitos para as mulheres. Na década de 70, as mulheres representavam 35% do eleitorado. E no ano de 2006 foi onde ele alcançou 50%, quebrando a hegemonia do eleitorado masculino. Em relação à disputa eleitoral, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o número de candidaturas femininas alcançou 31,7% de todos os registros nas eleições de 2012, o que significou um certo avanço para o grupo feminino, que mesmo sendo minoria em números, a participação das mulheres foi extremamente relevante para a construção da Constituição brasileira, no período de redemocratização do país, efetivando uma estreita relação entre a política com os cidadãos e a democracia. A não homogeneidade, a falta de representatividade no meio político se deu porque o primeiro movimento feminista ele era representado por um feminismo mais liberal, onde era representado por mulheres brancas, cristãs e com valor econômico expressivo. Não havia, portanto, uma preocupação com outros grupos de mulheres que não pertencessem a esse âmbito social, como negras, indígenas, islâmicas. A líder das sufragistas, Berta Luz, era bióloga que teve a oportunidade de estudar fora do país. Foi onde que ela trouxe esse pensamento de liberação do voto feminino. Ela, portanto, branca, filha de médico com enfermeira, iniciou essa luta no país. E com as ramificações do feminismo, surgem outros tipos dele, porque o feminismo ele representa vários tipos de classes, vários tipos de raças, e com ele surge o feminismo negro. O feminismo negro tem um olhar interseccional, porque permitiu o feminismo tradicional excluir a realidade de mulheres negras de sua agenda política e jurídica, além de constatar o machismo cultural do movimento negro.
essa inquietude vivida pelo feminismo negro se deu porque não tinha, dentro do movimento feminista, não havia essa representatividade. E o movimento negro, pois bem, ele representava muito mais o âmbito masculino. Tanto que se percebe uma questão sexista quando os homens negros conquistam o direito de voto antes das mulheres negras. Uma escritora americana, Patricia Collins, ela possui o livro Pensamento do Feminismo Negro, onde ela diz que o feminismo negro não é apenas uma ideologia, mas sim uma luta cotidiana, onde as mulheres negras todos os dias têm que conquistar a sua voz, todos os dias têm que conquistar o seu espaço. E como o Brasil é um país mixigenado, o feminismo é conhecido como feminismo afro-latino-americano. Uma grande voz desse movimento é Leila Gonzalez, ela que nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, viveu grande parte da sua vida no Rio de Janeiro, tendo formação em História e Filosofia, mestrado em Comunicação e doutorado em Antropologia, dominava tanto o francês quanto o espanhol. Ela lecionou na faculdade da PUC do Rio de Janeiro. Ser mulher e negra e ter passado por grandes percalços para estar na universidade pautou sua temática acadêmica, que foi o feminismo afro-americano latino e sua acessibilidade para muito além de muretas concessionais. Ela questionava o fato da matriz do feminismo brasileiro serem eurocêntricos, focados mais na trajetória de mulheres brancas e silenciando em relação às especificidades que as mulheres negras e latino-americanas tinham. Seguindo essa mesma linha de falta de representatividade, na década de 1990 surge a terceira onda do feminismo, aonde se percebe que existem etnias, classes, crenças, orientações sexuais com o ideal de igualdade de gênero. E o feminismo islâmico defende o uso da religião como mecanismo de luta para alcançar a igualdade de gênero. A reivindicalização de seus direitos se baseava em uma reinterpretação das fontes do direito islâmico para afirmar a igualdade de direitos políticos entre homens e mulheres. Essa ideia de continuidade do movimento veio porque as mulheres islâmicas não se sentiam representadas pelo feminismo ocidental, onde elas afirmavam que tirava um pouco da cultura e da sua autenticidade cultural. Do mesmo modo, o feminismo indígena também possui demandas específicas, como as questões relacionadas à saúde da mulher indígena, aonde vão de postos de saúde e medicamentos nas aldeias, a necessidade de tratamentos ginecológicos, e também levantando questões históricas que desde que os homens brancos tiveram contato com esses povos, os direitos deles foram violados desde esse primeiro contato. Sem contar que as mulheres indígenas sofrem preconceitos entre os próprios índios. A mulher não tem tanta poder de voz. Então, adota-se o feminismo, no plural, de modo a se referir todas essas vertentes, estar relacionados com todas as reivindicações de igualdade de gênero. A necessidade de fazer essa distinção vem justamente a existir singularidades na postura feminina que não podem ser reduzidas a características de gênero, além do fato de que as vulnerabilidades geram demandas específicas e peculiares a cada grupo. Demandas que podem ser atendidas por um grupo e não ter o seu lugar de fala. Como exemplo, uma mulher negra e pobre, que ela possui muito mais vulnerabilidade do que um homem branco e rico. Por isso é necessário que haja uma participação expressiva das mulheres no cenário político. A subrepresentação feminina na política gera consequências, principalmente, mas não unicamente, na idealização e construção e execução de políticas públicas ao serem consideradas no questão ser mulher. Esse cenário se dá por conta que, historicamente, a mulher se reservava ao meio privado, ao ficar em casa, o espaço de cuidar do lar, da família, e ao homem se destinava à vida pública, o trabalho, a política, e fez com que gerasse esse cenário político masculinizado. Por isso é necessário definir essas fronteiras entre o público e o privado, trazendo o homem para atividades do espaço doméstico e fazendo com que as mulheres alcancem o ambiente externo. O Brasil, ele é um dos piores países em empoderamento feminino na política.
O Brasil possui várias demandas de cotas para as mulheres, sendo 30% de cotas, e ainda foram criadas medidas de 10% de propaganda eleitoral para as mulheres. Mas, infelizmente, muitas vezes no Brasil a gente vê indicações fictícias, as denominadas laranjas, que os partidos colocam apenas mulheres ali que nem sabem que normalmente estão concorrendo a um determinado cargo só para preencher uma cota. Em contrapartida das legislações vigentes, existem ainda medidas que levantam contra a participação da mulher na política, como é o caso de um projeto de lei que defende a revogação da reserva de 30% das vagas para as mulheres. Nesse sentido, pode-se dizer que a política não é apenas masculinizada, mas também racista, classista e autocêntrica. E é preciso observar todas as vertentes do feminismo no cenário político. É preciso que essas mulheres tenham porta-voz para que elas sintam-se representadas, porque em uma sociedade democrática, a representatividade é muito importante. No cotidiano, as mulheres, as situações que as mulheres passam é diferente das situações que os homens passam. Então, muitas vezes, não tem essa representatividade. A violência sofrida pelas mulheres é um dos desdobramentos do machismo e apresenta trajetórias diferentes das violências que atingem os homens no país. É por isso que é tão fundamental apoiar a eleição de mulheres, analisar o grau de compromisso de candidatura com a igualdade de gênero, porque estamos falando da possibilidade não que apenas mulheres sejam eleitas, mas que tenham representantes comprometidos em defender as suas determinadas precariedades, as suas vulnerabilidades. Tanto que desde que o Brasil começou como democracia, só tivemos uma mulher na presidência, que foi a Dilma Rousseff. Então, as mulheres precisam desse espaço para que elas possam sair um pouco desse estereótipo de que mulher tem que ficar em casa e que elas possam conquistar o seu espaço político. Excelente, Isa. Parabéns pela apresentação. Realmente bem profundas as suas observações e considerações. Assim, realmente é isso que acontece, né? Esse artigo toca na ferida, assim, traz vários problemas que nós temos na política brasileira. Não só brasileira, né? De outros países também é assim. E essa sobre-representação, ela realmente se reflete no tipo de legislação que nós temos em diversos setores da nossa sociedade, né? Então, nós vemos uma sociedade patriarcal ainda e que essas barreiras, elas são difíceis de serem vencidas, assim, mas só com bastante luta e engajamento, né? Então, a gente vê que eu participei de um projeto de pesquisa com o pessoal da Universidade Federal do Paraná e para analisar essas candidaturas, tentar verificar quais são candidaturas laranjas aqui, né, na última eleição e quais são candidaturas que já decorrem de homens, né, então, que são irmãs, esposas, filhas, que tem já um cenário político por trás delas, que muitas vezes não traz tanta legitimidade para essas questões femininas, e quais são as candidaturas realmente espontâneas. E o que a gente verificou é que as candidaturas que são espontâneas, elas que não são laranjas, né, não são colocadas ali de última hora, elas têm bastante dificuldade, pelo financiamento que não chega até elas, ou quando chega é muito pouco. Então, e quando a mulher é negra, então piorou. Então, assim, é bem complicado porque existe até do fundo partidário uma cota que tem que ser destinada para as mulheres e do fundo especial de financiamento de campanha também, mas esse dinheiro, não existe determinação que seja para todas as mulheres. Então, eles podem escolher uma mulher que melhor represente lá os interesses do partido e repassar esses 30% para aquela mulher. Então, ele não é no âmbito municipal, por exemplo, ou no âmbito estadual. Então, o partido pode destinar como ele bem entender. Então, essas mulheres que não há interesse dos partidos até que essas mulheres sejam eleitas. Então, os próprios partidos, de certa forma, boicotam e não deixam que essas mulheres elas tomem protagonismo. Então, é uma situação bem difícil. Então, assim, o caminho ideal seria que reserva de vaga, realmente. E aí você conseguiria ir colocando mulheres, construindo, mas não há interesse político, né, nesse sentido. Então, mesmo com as cotas de 30%, a eleição de mulheres é bem baixa. E de mulheres que realmente elas chegam ali
para defender essas pautas femininas, é mais baixa ainda. Então, esse projeto aí de tirar essa cota de 30%, ela é defendida por várias mulheres. Então, tem diversas mulheres aí que elas defendem que isso acabe. Então, é um cenário bem complicado, um tema super importante, que, né, cabe fundamento realmente da pesquisa, continuar estudando e lendo sobre isso, porque é um problema de difícil solução e que vai demorar muito. E existem muitas barreiras que são impostas pelos próprios partidos e é bem complicado mesmo. Então, assim, parabéns pela sua pesquisa, muito enriquecedora, gostei bastante e muito obrigado, viu? Obrigada, professora. Então, vamos passar para a próxima apresentação de hoje, a última, a liberdade de expressão na propaganda eleitoral brasileira. O Vitor Henrique que vai apresentar para a gente. Fique à vontade, está com a palavra. Boa tarde. Está sem som, Vitor. Então, o Vitor não está conseguindo o microfone? Pessoal, enquanto o Vitor tenta entrar, quem não respondeu ainda a lista de presença que está no chat, por gentileza, não esqueça de responder. Isso vale a frequência lá para o certificado de vocês. Tá bom? Acho que o Vitor está com problema, acho que ele vai entrar e sair de novo. Aí, professor, estou gostando bastante, hein? Pesquisas bem... Tem uma pena que eu perdi 2h30, né? Que travou toda a minha internet aqui, né? E eu só consegui ver o comecinho da primeira e a da Isa completa. Mas eu prometo que dos outros dois, do Marcos, acho que foi do Marcos, né? Que foi quando eu estava fora do ar, e eu vou assistir depois a gravação. Então, Marcos, eu prometo, não vou poder comentar, porque eu não consegui ver. E que bom que continuou gravando, porque eu que tenho o comando da gravação, e fiquei com medo que eu não estivesse gravando, que todos estivessem caindo do ar, né? Mas eu vou assistir, Marcos. Não pude assistir por causa desse problema, mas vou assistir com certeza. Tá? Todas as apresentações muito boas, pessoal bem engajado, gostei bastante, estou bem feliz. Pode me chamar sempre, que adorei participar. Então, ano que vem nós teremos mais, né? Porque pode ser reconduzido. Antes não podia, né? Antes podia uma vez só, agora pode. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho enquanto ele tenta entrar, né? Eu estava vendo hoje a pesquisa sobre a condição feminina. Então, começou com a patronese da Tatiana, depois foi lá para a Isa, e tem uma coisa assim muito interessante, que eu me lembro lá desde a Emily Parkhurst, lá das sufragistas, que ela não conseguiu, a princípio ela só conseguiu que a mulher votasse na Inglaterra, no Reino Unido, em 1928, no ano que ela morreu. O ano 1928 é muito importante para a mulher eleitora e para a mulher candidata. O primeiro país do mundo onde a mulher pôde votar foi na Nova Zelândia, em 1893, com Kate Stripphart, que fez essa campanha, né? Uhum. Mas em 1928 vai acontecer o seguinte, foi o ano que faleceu a Emily Parkhurst, e foi o ano que as mulheres votaram na Inglaterra, que deu resultado à campanha das sufragistas. Mas, lá do outro lado do continente, no país chamado Brasil, nós tivemos a primeira mulher eleita da América Latina. E essa primeira mulher eleita foi eleita no município de Lages, no Rio Grande do Norte. Não é Lages, em Santa Catarina. No município de Lages com J, lá no Rio Grande do Norte. E como que ela foi eleita? Bom, naquele tempo existiam umas normas gerais na Constituição,
e os códigos eleitorais eram estaduais. E o Rio Grande do Norte se utilizou de uma lacuna da lei para permitir que as mulheres votassem e sejam votadas. Inclusive, acho que não sei se a primeira ou uma das primeiras eleitoras foi lá do Rio Grande do Norte. E a Emily Parker, a Alzira Soriano Teixeira, que foi a primeira mulher eleita prefeita da América Latina, ela resolveu se candidatar. O pai dela era político, ele faleceu, só tinha filhas mulheres, ela gostava de política, ela era professora nessa cidade, se candidatou utilizando uma lacuna da lei do Rio Grande do Norte e ganhou. E ganhou com detalhe, 99% dos votos dela foram de homens, porque poucas mulheres podiam votar, como a Isa falou ali, que tinha que ter certas condições, e dessas poucas se interessavam em votar. Então, Alzira Soriano, exatamente no ano de 1928, foi eleita. Ela foi acusada de tudo, de prostituta da política, que mulher decente não se envolve com política, e ela ficou 2 anos no poder e renunciou. Foi uma das melhores prefeitas que teve em Lages. E nesses 2 anos ela ficou e renunciou. Mas ela não renunciou por causa de perseguição, ela era muito firme. Isso não abatia ela. Ela renunciou porque ela não queria se alinhar à política do Getúlio Vargas, da época, né? Só que o não alinhamento dela não tem nada a ver com a mulher na política, é o alinhamento geral, como um homem não concordaria, uma mulher não concordaria, né? Então, foi um ano, assim, muito valioso, 1928, que me chamou a atenção essa ligação. E quando a Alzira Soriano foi eleita, foi descoberta há poucos anos atrás, aqui no Brasil. E foi descoberta por quê? Porque só saiu num jornal, o New York Times. Não saiu a notícia que ela foi eleita em nenhum jornal do Brasil, nenhum jornal da América Latina. Só saiu uma notinha no New York Times. E alguém pesquisando direito eleitoral, pesquisando política, conseguiu achar essa nota lá no New York Times, que daí se descobriu que a primeira mulher eleita no Brasil foi em 1928. Então, inclusive, a Alzira Soriano é minha patronesa aqui no grupo de pesquisa, né? Ela com o Baldino do Amaral. O Baldino do Amaral foi o único paranaense que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos o Fachin, mas o Fachin não é paranaense nato. Pode se considerar? Pode. Ele é paranaense, veio com ano de idade. Mas o único paranaense nato, que nasceu, que é paranaense legítimo mesmo, é o Baldino do Amaral. Ele nasceu na Lapa, na cidade da Lapa, e o Baldino do Amaral, ele ocupou todos os cargos, um ser humano completo. Ele foi senador pelo Paraná, ele foi ministro do Supremo, foi prefeito do Rio de Janeiro, que era a capital na época, ele foi advogado do Paraná na Guerra do Contestado, ele representou o Brasil nas missões da ONU, que não era a ONU, acho que era a Liga das Nações na época, e o paranaense não dá muito valor para o Baldino do Amaral, porque não sabe. Os coxa branca levam bastante, porque é a rua do coxa, né? Mas o Baldino do Amaral, inclusive dos livros, está escrito errado. Vários livros, e no próprio site do Supremo diz que ele é paulista. Diz que ele é paulista por quê? Porque quando ele nasceu, o Paraná pertencia à província de São Paulo. Pertencia à província de São Paulo, e então eles colocam nos livros que o Baldino do Amaral, ele é um paulista do bairro da Lapa, em São Paulo. Não, ele é paranaense da cidade da Lapa. E lá no Supremo Tribunal Federal tem um busto em sua homenagem, e tem um selo que foi editado comemorando 100 anos do nascimento dele, que eu faço a pesquisa do Baldino Amaral, né? Eu tenho essa quadra de selo aqui em casa, consegui no Mercado Livre. O selo original. E ele foi um grande advogado. Ele renunciou ao Supremo Tribunal Federal porque o que ele ganhava não dava para sustentar os 12 filhos, né? E porque ele adorava a advocacia. Porque o ministro Supremo ele ganhava um valor simbólico, era uma missão, não era tanto. E daí lá outra coisa que confundiu ele com São Paulo, que ele foi para Sorocaba. Em Sorocaba ele fundou uma loja maçônica, que os integrantes da loja maçônica se cotizavam para comprar escravos para alforriar. Então, toda sessão da loja, eles faziam uma vaquinha, compravam o escravo para dar liberdade. E essa loja maçônica, Perseverança 2, existe até hoje, lá em Sorocaba. Eles têm uma fundação chamada Fundação Ubaldino do Amaral,
E essa fundação, o Baldino Amaral, tem emissora de rádio, televisão, jornal, e todo o lucro é dirigido para entidade filantrópica. Inclusive, eles tinham um hospital que era referência no transplante de córneas, né? Então, aproveitando o tempo, agora eu acho que o nosso colega parece que entrou aqui, parece que viu o nome dele aqui, né? Vamos tentar. Foi o Fabrício, acho que entrou, né? O Fabrício, né? O Vitor ainda não entrou. Ele falou que ia trocar de computador, acho que vai demorar mais uns minutinhos. Pode continuar contando. Então eu aproveitei para contar essa história dos meus dois patronos, porque eu não vou contar essa história, porque eu estou presidindo um colóquio no grupo 6, né? E eu tentei, quando fui colocar os patronos e as patronesas, valorizar as nossas personalidades paranaenses, né? Então, nós tivemos o Baldino do Amaral, nós tivemos a Cristina Chivanzi Romanó, que ela foi procuradora, membro do Ministério Público do Tribunal Penal Internacional, no caso Milosevic, é uma procuradora da República Paranaense. Vou convidar qualquer hora para fazer uma palestra. Nós tínhamos uma juíza no Tribunal Penal Internacional, que é lá de São Paulo, agora me apagou o nome dela. Né? Nós tivemos uma juíza, e no Tribunal Penal Internacional tivemos a Cristina Romanó, que é paranaense, é curitibana, e essa juíza que é de São Paulo. E outro paranaense que nós tivemos se chama Pierre Klosterman. Eu não sei se o patrono é desse grupo ou não. O Pierre Klosterman foi o único brasileiro que lutou no dia D da Força Aérea da França. E ele nasceu em Curitiba. E o Pierre Klosterman nasceu em Curitiba, foi condecorado como herói na França, porque ele tinha dupla nacionalidade. E quando a Renault vinha para o Brasil, a Renault estava decidindo se ia para Joinville, Curitiba, ou para Polo de Camaçari. E ele estava muito velhinho, muito idoso, fazia parte da direção da Renault, e na direção da Renault, ele convenceu a diretoria a instalar a fábrica aqui no Paraná, São José dos Pinhais. E ele tinha um amor muito grande pelo Brasil, vivia por aqui e nasceu em Curitiba. Então, tem muitos paranaenses que a gente não conhece, que a gente não sabe valorizar. A gente não... Na verdade, não é culpa nossa. É culpa de quem não nos ensinou. É culpa de que o Paraná é um estado muito tímido, é um estado que não valoriza suas raízes. É um estado muito tímido. Então, na verdade, são personagens que não ensinaram vocês. E não me ensinaram. Eu fui descobrindo na vida, por curiosidade. Esses personagens que fazem parte da nossa história. Então, o Paraná tem esse defeito. Tanto que a representatividade do Paraná, como eu falei no Supremo, agora está o Faquinho, considera ele paranaense, mas demorou muito para aparecer alguém ligado ao Paraná, lá no Supremo Tribunal Federal. E mesmo na política, né? Nós temos aqui na TRE o grupo de pesquisas em geografia política. Se alguém quiser assistir uma sessão, pode assistir. Eles estão fazendo aquele livro comemorativo dos 66 anos da revista Paraná Litoral. E então eles estão fazendo uma pesquisa dos ex-governadores. E você vai ver que uma grande parte dos ex-governadores não são paranaenses. Você vai ver senadores, em regra. Tem muitos que não são paranaenses. Então, a nossa população ela é muito tímida. Uma população assim, que conhece muito pouco da sua história. A gente vai pegar a população da Bahia. A Bahia, a maior parte de universitários conhecem a fundo a história da Bahia, quem são os personagens da Bahia. E a minha ideia, quando eu coloquei os patronos, foi colocar personagens paranaenses, mas não tinha tanto personagem paranaense, começou a crescer demais o grupo, tinha 7 pessoas no início, né? Começou a ter 7 pessoas, e eu tive que aumentar o número de patronos. Eu não tinha tanto patrono no Paraná e patronese relacionado à ciência política e direito eleitoral. Daí eu estendi para o Brasil e para o mundo. Então, eu estendi para o Brasil e para o mundo, para a gente conhecer melhor quem são os personagens. Essa parte mais ligada à ciência política, mais ligado à ciência política. Então, eu procurei aumentar e trazer esses personagens e valorizar. É o Vitor, né? Então, vamos ver. Vai dar certo agora, Vitor.
Vai dar certo agora, Rita. Tá? Vamos pensar positivo. Alô? Estão me escutando? Vitor, seja bem-vindo. Opa, me escutam agora? Escutamos. Eu estou escutando. Sim, estamos escutando. Parou de novo, Vitor. A gente não está te ouvindo. Opa, todo mundo ouvindo, né? Agora sim. Agora sim. Ah, maravilha. Então, gente, é um prazer, né, antes de mais nada, estar aqui com vocês, principalmente porque o grupo, ele tem duas das minhas áreas, né, a primeira é a geografia, que é a minha primeira formação, e agora a segunda, que é a do direito, que eu ainda estou engateando, né, mas espero crescer bastante aí. Vitor, Bacana que eu... Posso interromper um pouquinho? Oi, claro. Você é formado em geografia, né? Agora estou... Isso. Nós temos um grupo de geografia política que a gente faz o nosso livro de aniversário da revista Paraná Litoral. Bom, esse grupo de geografia específica, de geografia política da Unicentro, que aceita pessoas de outras áreas, ele está terminando, mas vai ter outro no ano que vem. Então, eu já deixo o convite, para assistir às 2 últimas sessões, e 2, para você participar do ano que vem, tá bom? Ah, fico muito grato. Inclusive, puder passar o link do grupo, de tudo que eu participar, eu ficaria muito contente. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp, e daí você vê que é de geografia política. Desculpa interromper, então, tá? Não, pode interromper. Então, gente, eu fiquei muito feliz, além desse fato, principalmente pelo patrono e patronésio, né? Eu conhecia, né, que é a Cíntia Enloy, eu realmente não conhecia, foi um prazer, né, ter contato. E já trago aqui, né, informações sobre ela, para também, eu acredito que algumas pessoas, assim como eu, também não conheço, né, que ela é escritora, teórica feminista e educadora de ciências políticas. Né. Ela abordou o tratamento injusto que as mulheres têm nas corporações globais, e aí, principalmente, a parte da exploração das mulheres no trabalho. E a pergunta dela era, onde estão as mulheres nas práticas de política global? E isso é muito interessante, porque se você, né, parar para analisar, a mulher faz o girar, né? É ela mesma que faz isso, né? A mulher, ela não aparece ali no pantão, né, quando se mostra, né, que tem homens, geralmente brancos, que estão no poder, e as mulheres não aparecem, que elas estão ali presentes. E a voz da mulher, né, é silenciada. Então, sempre tem pesquisas que você leva, tentava buscar informações sobre determinadas situações, principalmente a política internacional, você não via, né, com frequência a voz da mulher. Por quê? Porque essa voz era abafada. Ela traz muito forte isso, né? Então, ela trabalha o papel da mulher na política internacional e como tudo se manifesta. Então, isso realmente, como eu disse, eu não conhecia. Para mim, pena que no Brasil a gente não tem, pelo menos até onde eu acompanhei, a gente não tem muito do material dela em português, né? É tudo em inglês. Então, para chegar ao grande público, tem dificuldade, mas espero que em breve, né, nós tenhamos essa possibilidade de ter mais acesso. O segundo, né, o patrono, é o Niklas Luhmann, né, um pequeno espaço aqui no meu coração, né, que é um sociólogo alemão, e que ele propôs a teoria dos sistemas sociais, uma teoria, né, ele buscava a teoria geral da sociedade, que é uma teoria mais complexa, né, mais abstrata, que ele tratava muito a interdisciplinaridade, né, e assim, não cabe muito, né, aqui entrar em detalhes, mas ele tinha o pensamento social, né, e era aquela base que foi iluminismo, só que segundo ele, né, esse pensamento acabou se transformando num pensamento velho, né, ele chamava, era o velho pensamento europeu. Então, ele quis propor uma nova teoria, né, social,
conseguisse atender a demanda da contemporânea do nosso pensamento. Então, ele vem com isso. E, em especial, eu gosto muito dele, principalmente pela questão de método, né? Ele tinha um método dele que era chamado de Zettelkasten, não sei se vocês já chegaram, né, a conhecer, porque, assim, ele deixou uma obra muito numerosa e muito abrangente, né? Ele falava de tudo, né? De política, de direito, de economia, de arte, de religião, de várias coisas. E ele chegou a escrever mais de 30 livros, mais de 300 artigos, né? E como é que funcionava esse Zettelkasten, né? Ele ia fazendo notas e notas que ele saía linkando, e era tudo notas pessoais, né? E com isso ele tinha um material muito grande, ele chegou a ter mais de 90 mil notas, né? E isso em arquivos em casa. Obviamente que hoje, né, como a gente tem a parte digital, então é muito mais fácil, né? Eu utilizo mais ou menos esse método dele, só que utilizando artifícios digitais, né? Mas, enfim, né? Tem muita coisa aqui para falar do Luhmann e fica para uma próxima. Mas, enfim, eu vou falar sobre a liberdade de expressão na propaganda eleitoral brasileira, né, que é da Ellen Benito Passan, né, que inclusive foi aluna do professor Rogério, e nesse artigo, né, a justificativa que ela trouxe é que havia uma facilidade grande, né, de promover a disseminação de notícias eleitorais pela internet, em especial aquelas falsas, né. Então, para isso, ela tratou a liberdade de expressão, né, quanto direito fundamental, em relação com a propaganda eleitoral brasileira, né, com ênfase nos meios eletrônicos e especialmente a internet, né. Só que, para isso, o primeiro ponto que ela nos traz, que eu acho muito bacana, é explicar a evolução histórica, né, da liberdade de expressão. Porque é preciso lembrar que a liberdade de expressão ela ocorre, né, primeiro, quando a gente tinha líderes, e esses líderes, eles tentavam silenciar, né, isso antigamente. Por quê? Porque era interessante para eles, né, qualquer voz que se opôs, né, se opusesse a eles, seria rapidamente calada e punida, né, então, isso era, a liberdade de expressão não existia. A partir do século XVIII, né, a partir da Declaração de Direitos da Virgínia, da Declaração de Direitos da França e da Constituição norte-americana, é que você começa, né, a ter já a aparição da liberdade de expressão. Chegando no Brasil, né, a gente tem a sua primeira manifestação da liberdade de expressão na Carta Imperial de 1824, né, só que, mesmo assim, né, nessa primeira luz, né, que começa a ter no país, ele já trazia o ponto que você não podia cometer abusos nessa manifestação, pois você estava sujeito à punição, né? Então, é importante a gente notar que você tem a liberdade de expressão já né, em 1824, mas ela não é livre, né? Você não pode falar ao bel prazer, ela já tem um caráter de restrição. E, nesse ponto, é importante a gente pensar que, assim, o Brasil, ele tem sempre essa conversa com o governo autoritário, né? Então, a gente vai notar que a liberdade de expressão, ela caminha com isso. Quando você tem um governo autoritário, essa liberdade de expressão, ela diminui, mas não cessa, é importante frisar isso, ela diminui, mas quando você tem governos mais livres um pouco, essa liberdade de expressão volta. Então, é sempre essa conversa, né? Esse vai e vem da liberdade de expressão. Então, depois a gente vai ter a Constituição de 1891, né, que agora aparece um ponto importante que vem até hoje, que é a proibição do anonimato. Então, você poderia manifestar, né, o seu pensamento, a sua expressão, mas era vedado o anonimato. Então, veja bem, então, ainda no século XIX a gente já tem essa premissa. Aí nós temos a Constituição de 34 e 37, né, de um período mais autoritário, que aí você tem a proibição de propaganda de guerra ou de processos violentos que visassem perturbar a ordem pública, né? E esse parâmetro continua até hoje. Na Constituição de 46, você já tem menos restrições, né? A menos que fossem de cunho preconceituoso, né? No caso de raça ou classe social, isso era vedado. A Constituição de 67 tem vedações que fossem contra o governo ou contra a moral e os bons costumes, né? Até lembrando, né, que a gente já, esse período aí é já ante o regime militar. E na Constituição de 88, a liberdade
de expressão foi inserida no artigo 5º, né? E a liberdade de expressão, de uma forma ou outra, né, ela vai sempre estar nessa conversa, ou seja, tanto que em momentos como hoje, né, que a gente tem uns avanços mais autoritários, a gente percebe que sempre a liberdade de expressão é algo que vem sendo trabalhado, né? Então, a gente tem o uso dela de diversas formas. E, nesse ponto, a autora, ela coloca a relação entre liberdade de expressão e manifestação de pensamento, né? Então, vou até abrir aspas aqui para a fala dela, que ela diz que a liberdade de expressão é uma espécie de direito fundamental, responsável pelo surgimento de outras espécies de liberdade, e que proporciona ao ser humano a possibilidade de dispor ideias, ideais, pensamentos, sentimentos, emoções e tudo o que desejar, podendo ainda opinar sobre qualquer assunto. Então, assim, né, pelo que ela traz, conclui-se que a liberdade de expressão é a principal fonte dos outros tipos de liberdade, né? Então, essa liberdade de expressão, ela surge para que o indivíduo possa pensar criticamente e desenvolver os argumentos, né, de suas vontades, né, para que essas vontades sejam concretizadas. Então, aí a liberdade de expressão, né, ela vai estar diretamente relacionada à liberdade de pensamento, né, que é uma nomenclatura utilizada pela Constituição. Tanto a gente não vai ver o termo liberdade de expressão. Um exemplo, a gente pode ver o artigo 206, né, no inciso 2, que ele dá a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e a arte de saber. Ou seja, como a gente pode ver, ele fala em pensamento, né, não fala em liberdade de expressão. Mas o termo liberdade de pensamento, né, ele é um termo mais abrangente, né, que vai desde o subconsciente até a exteriorização, né, seja por fala ou por ações. Então, isso abrange o que a pessoa pensa sobre ciência, religião, né, sobre qualquer coisa do assunto. E, como eu falei, né, que a gente está sempre nesse processo de regimes autoritários e regimes mais amenos. E como a nossa Constituição de 88, ela vem justamente depois do regime militar, né, onde a censura prevalecia, ficou muito característico que a liberdade de pensamento foi várias vezes tomada, né, pela Carta. Tanto que a gente pode tirar o inciso 8, que ele diz que ninguém será privado, né, de direito com crença religiosa, com convicção filosófica ou política. Então, isso, né, mais uma vez, a Carta reiterando, né, que o direito da liberdade de expressão vai estar sempre presente no nosso ordenamento. E, com isso, nós chegamos à questão da liberdade de expressão na internet. Por quê? A internet hoje, a velocidade de informação é muito grande, né? Você consegue transmitir sua opinião de forma livre. E o pior, né, que é um ponto negativo. Na internet, a gente tem muito a aparição da forma anônima, né? É muito difícil, principalmente hoje nós temos os bots, né, que são os robôs que fazem publicações, né, que são patrocinados. Então, tudo isso que acaba, né, por mais que tem alguém que emana, né, essas informações, mas ela acaba sendo gerada como se fosse a opinião de uma pessoa, né? Então, essa expressão, ela reflete uma ideologia, né, mas é passada como se fosse a opinião de alguém vivo, né? E aí, no ambiente digital, a liberdade de expressão, ela está ligada diretamente a outro direito fundamental, que é o direito de informação, né? Então, a gente fica, né, nesse dueto aí, né? A liberdade de expressão junto com o direito à informação. E hoje, a gente sabe que a informação está ali na palma da mão, né? Principalmente pelo meio de celulares. Tanto que muito conteúdo hoje é produzido por meio de celular, né? Por exemplo, eu não consegui conectar via computador, eu estou aqui por meio do celular que eu consegui, né, melhor conexão. Então, assim, a gente é bombardeado com informação o tempo inteiro tem informação. E, antigamente, a informação, ela era veiculada pelo quê? Jornais, rádio, TV, ou seja, ela tinha alguém que era responsável por isso, né? E hoje, essa informação passou a ser para qualquer pessoa pode passar essa informação. E, dependendo, né, dessa proximidade, essa relação nossa com a informação, a gente tende a pensar ela como que ela seja verídica, né? Principalmente pelas redes sociais. Basta a gente pensar que, por exemplo, se eu recebo de um parente meu e eu confio nesse parente, eu não vou verificar
a veracidade dessa informação, principalmente se essa informação parecer verdadeira, né? E aí basta a gente lembrar de como isso ocorreu recentemente. Nós temos nos Estados Unidos, né, em 2006, como tiveram várias fake news com a Hillary Clinton, que isso acabou ecoando nas eleições, né, americanas, e também tivemos aqui no Brasil, né, tanto que temos até hoje a CPI de fake news e coisas assim que visam, né, trabalhar sobre esse assunto. Então, hoje, uma notícia, ela pode alcançar milhares de pessoas em tempo recorde, né? E, principalmente, se essa pessoa que divulgar for influente, essa mensagem chega mais rápido e as pessoas que confiam nessa pessoa, né, vão tomar aquilo por verdadeiro. E essa informação pode, por mais que ela seja falsa, ela pode alcançar diretamente nós, né? Ela alcança a realidade fática. Então, nesse ponto, a gente precisa tratar da propaganda eleitoral brasileira, né, que, como bem lembrou a autora, a propaganda veio desde a antiguidade, né? A Grécia, Roma, elas já utilizavam, né, para comunicar festas e ações estatais, assim como o nazismo, né, usou a propaganda para propagar sua ideologia. E, no final das contas, né, a propaganda até hoje é isso também, né? Além de ser para captação de voto, a propaganda, ela passa a ideologia do candidato, às vezes nem é necessariamente a dele, mas é aquele pensa que vai mais agradar ao público, que é uma forma dele conseguir captar esse voto, né? Então, queira que não, é uma venda de imagem, né? Então, essa venda tenta convencer o eleitor de que para um determinado é a melhor opção, mesmo que isso não seja verdade, né? Então, a propaganda eleitoral, ela pode ser feita com informações verídicas ou inverídicas e também duvidosas, né? E, no final das contas, busca alcançar o fim desejado. Então, ela pode ser perigosa, a propaganda, quando ela tem com essas informações falsas, né? Porque ela pode manipular a população. E é justamente nesse contexto, né, que a gente tem a lei das eleições, pois uma das coisas que ela controla é a propaganda. Até tem o artigo 45, tem alguns pontos, né, específicos, mas um que eu acho que é interessante, né, até para a era digital, porque ele fala que, encerrado o prazo de realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normalmente tem noticiário. Então, ele elenca, né, uma série de atributos, mas tem um que é interessante, que é, por exemplo, usar trucagem, montagem, outro recurso de áudio ou vídeo, que de qualquer forma degrade ou ridicularize candidato, partido ou coligação. E é engraçado porque hoje, no meio digital, é muito mais fácil você editar arquivos e dados como esse. Antes, você precisava de alguém técnico para fazer isso. Hoje, qualquer um de nós pode fazer uma edição dessa. É muito fácil. Então, também é muito fácil você manipular, né? Então, essa vedação, né, já era trazida pela lei. E aí, cabe a gente lembrar que nós temos certos princípios, né? A propaganda eleitoral é vedada em vários princípios. Um deles é o princípio da legalidade, né, onde tem que ser feito o que prevê a lei, e a lei, ela coloca algumas questões negativas, como propaganda ilícita, que é, né, quando se enquadra no tipo definido como crime eleitoral, e tem a propaganda irregular, que ela não existe a tipificação, né, ou seja, não configura crime, mas são passíveis de multa ou outra sanção aplicada pela justiça. O outro ponto é o princípio da liberdade, né, que no caso, só a manifestação de pensamento, né, ela é livre na propaganda política, né? Agora, o ponto importante é que caso haja os descumprimentos né, do que foi trazido pelo esboço jurídico, caso seja ou ilícita ou irregular, o tribunal só pode agir a posteriori, nunca a priori, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que não há censura prévia. No caso, você sempre vai agir depois da ação, né? Então, a autora, ela traz ainda diversos outros princípios, como de disponibilidade, de isonomia, a de responsabilidade, que é importante, né, porque a responsabilidade da propaganda é do partido político, das coligações, né, que são solidárias, né, com os candidatos e correligionários. Que isso é muito importante a gente trazer. E quanto ao controle judicial, ele é feito pela Justiça Eleitoral, né, que ela é a única legitimada, né, a julgar questões relativas à propaganda eleitoral,
E aí, baseado no poder de polícia, ela pode fiscalizar e aplicar sanções. E os legitimados passivos, que podem provocar o judiciário, são o Ministério Público Eleitoral, os partidos e as coligações, além dos próprios candidatos, né? Então, nessa relação, você tem que pensar que, diante disso, diante da liberdade que se tem, é possível também você responsabilizar civilmente, né, esses entes. E a justiça, nesse caso, ele pode trazer consequências às empresas, né, responsáveis por disseminar, à coligação, ao partido político, aos candidatos, né, e também o partido político e o candidato de forma solidária. E tem aqueles casos em que o candidato, né, ele pode alegar o desconhecimento da propaganda irregular. E aí, o juiz irá intimar o candidato para que ele retire a propaganda, mesmo sem saber se ele é responsável, né? E aí, se o candidato obedece, ele poderá provar nos autos que não tinha responsabilidade. Agora, caso ele não obedeça, ele passa a ser o responsável pela irregularidade, não podendo mais alegar a ignorância, né? E também é importante a gente pensar que ele também será responsável caso, né, o juiz entenda que seria impossível que ele não tivesse conhecimento da irregularidade dessa propaganda. E isso acontece também. Então, nos casos praticados pelos candidatos, né, e adeptos, os partidos políticos também serão responsabilizados solidariamente, né, já que a propaganda é de responsabilidade deles. E a legislação atual, ela prevê sanções pecuniárias, né, como um exemplo que a gente pode tirar quem faz a propaganda eleitoral fora do período permitido, né. Outra situação que a gente lembra é quando a propaganda é feita em bens públicos que dependem de cessão ou permissão, né? Ou também de bens de uso comum. Aí, nesses casos, é proibido fazer a propaganda de qualquer natureza e deverá o responsável tornar o status quo do bem. E caso não faça, haverá multa. Ou seja, já não há uma multa de imediato. Ele precisa fazer e, caso não faça, haverá multa. É o mesmo caso dos outdoors, né? Há também a previsão de detenção, mas que é comum a gente ver bastante no dia da eleição, né? Quando há ocorrência de boca de urna, de divulgação, propaganda de partidos, promoção de carreata, né? Isso no dia. Né? E quanto à propaganda na internet, é possível responsabilizar o usuário que efetivou a publicação e o beneficiário, né? As sanções, nesse caso, são pecuniárias. Só que, assim, diante de tudo isso, é preciso a gente pensar, né, por mais que a gente pense, geralmente a gente é comum pensar que nós devemos batalhar de qualquer forma contra as fake news, né, notícias falsas em geral. Só que a gente está num lugar delicado, porque, obviamente, nós temos o direito à liberdade de expressão e o direito da informação. Só que, nesse ponto, a justiça ela só vai agir depois, né, depois que efetivamente tiver essas notícias terem sido geradas, não dá para fazer anteriormente. Então, eu, particularmente, eu acho que esse é uma área ainda muito delicada, né, em que a gente ainda vai ter que evoluir em certos parâmetros para que a gente consiga trabalhar melhor isso, já que a gente não consegue, a princípio, brecar, né, de forma direta isso. Ele só virá depois e a gente tem que acabar com essas consequências, né? Afinal de contas, a democracia é isso, né? Tem os prós e os contras, né? E a gente tem que saber trabalhar com isso nesse aspecto. Então, é isso. Parabéns, Vitor. Excelente apresentação, também bem aprofundada, gostei bastante. E é um tema também que é bem atual, né? A gente está passando por várias coisas, então liberdade de expressão está em voga em vários temas. Então, você pode falar que, por exemplo, usar a liberdade de expressão para passar coisas falsas, ou falar contra a vacina, ou para... Tem vários temas polêmicos aí que então, pode ser utilizado para mentir nas campanhas, pode ser utilizado com dinheiro público para patrocinar fake news. Então, são várias questões assim que a justiça não consegue combater muito bem. Então, eu entendo a sua preocupação em pensar, mas a gente não pode pensar de uma forma de censurar previamente. Eu acho que isso não tem como. O que a justiça eleitoral e as instituições deveriam pensar é formas de barrar essa robotização da propaganda eleitoral. Então, isso fica descontrolado, punir quem está, né, usando de ferramentas ilícitas.
esse tipo de comportamento que é muito prejudicial, micro-target. Então, temos diversos problemas na propaganda e que não só no Brasil. Né? Então, já vem na Europa isso sendo discutido há bastante tempo e é bem difícil disso ser barrado, mas eu até estava estudando sobre esse tema nos últimos dias e a liberdade de expressão ela surgiu na Grécia Antiga, em Atenas. Então, um dos pilares da democracia ateniense era a liberdade de expressão. Mas, em contraponto, na democracia ateniense, eles votaram pela morte de um dos seus principais pensadores, que foi Sócrates. Então, justamente pelas opiniões dele. Então, a liberdade de expressão vai muito bem até que falem coisas que estão prejudicando as instituições. Então, até que enquanto está concordando com você, tudo bem, liberdade de expressão. Agora, pode liberdade de expressão, por exemplo, para ideias fascistas? Complicado, né? Então, assim, você pode tentar censurar isso previamente, por exemplo, no cenário político. Você já sabe que aquele, por exemplo, um candidato que defende o nazismo. Você pode fazer isso? É complicado e são situações que, claro que esse foi um exemplo assim, mais severo, mas nós temos candidatos que tipicamente a forma de campanha deles é mentira. Mentira, fake news, robôs, utilização de dinheiro público para disseminação, né, dessa desinformação. Então é bem complicado, bem complexo. Mas e também uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, que a Constituição dos Estados Unidos ela é bem pautada também em liberdade de expressão. Só que, analisando a liberdade de expressão dos Estados Unidos, não é bem como deveria ser. Então, ela é os julgamentos da Suprema Corte norte-americana, elas distorcem o que parece liberdade de expressão para nós. É uma liberdade de expressão para poder pregar algumas coisas bem direcionadas ali a questões políticas, questões religiosas. Então, a liberdade de expressão ela é muito manipulada. Então, a gente vê que também em países com regimes totalitários, a primeira coisa que eles fazem é censurar a liberdade de expressão, é controlar as mídias. Então, por exemplo, um país tão grande e tão próspero que é a China, mas a primeira coisa, a internet é controlada, a liberdade de expressão é controlada. Então, o médico lá que descobriu essa nova variante da SARS, aí, da Covid, foi censurado pelo governo, o professor acabou até morrendo. Então, temos a Coreia do Norte, temos outros regimes. Então, assim, como está aqui é bem perigoso. Né? Então, essa liberdade de expressão ela é utilizada, principalmente na política, para a manipulação das massas. Mas os exemplos que nós temos diferentes são piores. Então, menos pior seria, né, como bem feito, mas de uma forma melhor. Só que para a justiça eleitoral também ter meios de combater isso, e também vem muito de tudo que tem o papel, sim, a justiça eleitoral tem que ter esse caráter paternalista. Então, assim, o meu pensamento é que a justiça eleitoral deveria barrar muito preço. Só que a legislação não permite, então a justiça eleitoral não pode atuar fora da legalidade. Então, no novo projeto do Código Eleitoral, vem que o Congresso pode as resoluções que são feitas pelo TSE, o Congresso pode tirar algumas coisas que ele não concorda, que ele achou que exacerbou ali o poder regulamentar do TSE. Então, vem muita coisa pela frente aí para limitar. Então, até na questão de financiamento de propaganda, trata de assuntos que são desinformação, que são mentiras mesmo, só se tiver dólar agora que vai ser punido. Então, eles vão poder usar dinheiro para... Isso nos Estados Unidos é muito usado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é permitido tudo. Então, eles falam que você pode... É um tipo de campanha lá que eles falam que é jogar lama suja. Você pode usar qualquer método. Quem tem que fazer esse filtro é a população. Então, aí depende do tipo de Estado que você quer. E eu vejo que com os profissionais que nós temos no Brasil, a gente precisaria de um Estado mais paternalista, que realmente proteja as pessoas. As pessoas não têm condições de filtrar se aquilo é verdade ou mentira. Você vê que acreditaram na última eleição, assim, coisas absurdas. Você fala, não, é possível que alguém acredite nisso. As pessoas acreditam. Então foi aí a avó, a tia contou, então tudo isso é transparente. Então passa a ser uma afirmação verdadeira. E as pessoas, quanto mais a coisa mais esdrúxula mais elas gostam, acham interessante. Então nós vemos um momento assim bem complicado, mas a gente também tem que pensar o que pode gerar, sabe? Então, a liberdade de expressão é muito importante,
mas a propaganda também, se não for controlada, ela manipula. Então, a propaganda do nazismo é um grande exemplo de como a propaganda pode ser perigosa. E nós temos aí, né, nesses regimes que são mais totalitários mesmo, também a propaganda do governo é todo tempo. Né? A imprensa é muito presa, né? Mas hoje nós temos também essa questão da internet, ela levou a que hoje qualquer um pode falar o que quer, o que pensa, não existe fonte, e são meios paralelos de notícias. Né? Então é muito difícil esse controle também. Então a Justiça Eleitoral do Paraná tem um projeto que chama Galera de Confere, não sei se você conhece, e ela checa as informações, ela atua junto com o meio de comunicação para fazer uma agência de checagem. Então a própria Justiça Eleitoral, cada eleição que passa, ela tem sido mais alvo de notícias falsas. Então, no próprio dia da eleição, candidatos, né, tivemos nas últimas eleições aí, os próprios candidatos alegando fraudes e obtiveram muito voto em razão disso. E a Justiça Eleitoral acabou não punindo. E isso é terrível. Então, tira toda a nossa credibilidade que a gente vai fazer. Então, nós vamos aí na próxima eleição enfrentar um grande desafio de desinformação. Um cenário assim, e não é só de um lado. Então, as táticas são usadas, né? Com certeza vem, principalmente na campanha presidencial, os 3 principais candidatos com certeza vão atuar muito dessa forma. E aí, como coibir? O que é o justo? A sociedade deveria coibir isso? Deveria fazer um fruto melhor? Ou você tem que proibir todo mundo? Tem que punir todos? Então, é difícil. E são desafios realmente para a nossa democracia e bem difícil, sabe, de achar um meio termo, mas eu espero que as pessoas também busquem se informar um pouco mais. Porque não tem lógica as pessoas. E um dos problemas grandes da manipulação é que as pessoas querem ser manipuladas. Então sabe que aquilo é mentira, mas não se importa. Desde que ela está defendendo uma pauta que eu acredito. Então, tudo bem, pode falar o que quiser, que né, eu mesmo sabendo que aquela pessoa fez um monte de coisas ruins, que é corrupta, as pessoas mesmo assim preferem, né, mas ela defende é a favor do aborto, é contra o aborto, então isso não importa para mim. É a favor de uma pauta conservadora, é difícil. E como que você vai combater a pessoa que quer ser enganada? Como que você vai proteger ela? Então, tem muitos problemas envolvidos e é um desafio mesmo, principalmente educacional. As pessoas entendam o lugar que elas ocupam na sociedade, que tipo de candidato que representa realmente elas, se é isso mesmo que elas querem. Então, é bem difícil. Um tema muito relevante, parabéns pela sua apresentação, né? E foi realmente muito legal. E muito obrigado. Legal. Eu que agradeço. É muito importante isso daí que você falou, principalmente, eu acho que, assim, esse problema nós temos várias camadas, né, porque a gente, desde estrutural, né, questão de educação mesmo, né, que é um problema sério que a gente tem, passando pelo ponto de a gente estar em crise, aí, passando desse ponto que aí as pessoas precisam, nós somos gregários, né, então a gente precisa se sentir em grupos e coisas assim, então as pessoas defendem esse ponto. Então, assim, realmente é um momento bem difícil, mas eu acho que paulatinamente a gente tem que ir aprendendo e tateando para ver como sair desse momento. Sair a gente sempre um vai e vem, né? A gente acontece, tem novos acontecimentos, a gente vai trabalhando, mas enfim, mas é preciso não ficar inerte. Mas é isso, obrigado. Eu achei bem legal isso que você disse e eu não tinha parado para pensar nisso. A gente tem momentos, né, que vem, e na história mesmo. Então, assim, você para estudar um pouco de história e você imagina, nossa, como que isso aconteceu? Como que as pessoas não tinham noção que isso era muito ruim? E vem acontecendo agora. Então, assim, pessoas, né, terraplanismo é um grande exemplo de uma coisa assim que você nunca imaginava. Como que as pessoas hoje acreditam nisso? Então, se elas acreditam nisso, elas podem acreditar em qualquer coisa. Então, assim, nós temos problemas muito sérios e esses problemas democráticos são questões bem complexas, realmente. Mas muito obrigado. Vou passar para o professor Rogério fazer o encerramento e até uma próxima oportunidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, pessoal, eu achei que hoje nosso trabalho foi fantástico. Falamos bastante da participação da mulher, da liberdade de expressão. Estou muito triste que não pude ouvir o Marcos Inocêncio, mas eu vou ver, eu não posso comentar, né? E
A liberdade de expressão, na verdade, o que se pune é o abuso na liberdade de expressão, né? E só que você tenta criar um abuso. E eu fiz um curso uns anos atrás, 4, 5 anos atrás, lá na Universidade de Leipzig, na Alemanha. E é um curso sobre o nazismo com os alemães. E tem muitas técnicas que eram utilizadas de marketing nazista que se tenta utilizar hoje no Brasil. Então, isso me chamou a atenção. Por exemplo, aquela uniformização de pessoas sempre com a mesma cara, com a mesma cor. Várias técnicas foram utilizadas lá no nazismo. Tentou se utilizar nos Estados Unidos e se tenta utilizar no Brasil. Então, até onde eu fico pensando se isso aí é liberdade de expressão ou não. Até onde que é liberdade de expressão. Então, aqui que eu fico pensando. Liberdade de expressão é ampla ou tem um limite? Agora, quem define o limite da liberdade de expressão? Então, esse que é o problema. Quem que limita a liberdade de expressão? Então, fica essa questão. A Constituição de 1988, a Constituição de 1978, ela, desculpa, 88, né? Ela colocou a censura, mas ela colocou a censura prévia, mas se alguém exercer a liberdade de expressão e prejudicar alguém, cometer calúnia, difamação, injúria, ela é obrigada a indenizar. Então, na verdade, a liberdade de expressão ela tem um controle a posteriori. São raros os casos que você pode ser impedido de falar alguma coisa. Impedido de falar alguma coisa. Mas se você falou alguma coisa que virou calúnia, difamação, injúria, você é obrigado a indenizar. Você não é proibido de falar, mas você tem que responder pelo que você falou. E nós temos uma questão de censura, que eu sempre falo para os meus alunos. Eu acho que o pessoal, alguns de vocês já devem ter ouvido falar do caso do filme Jesus Salum Marie. Então, o caso do filme Jesus Salum Marie era na época, era antes da Constituição, acho que foi em 86, por aí. Eles queriam exibir um filme no Brasil, um filme francês. Eu assisti esse filme, não aconselho a assistir, porque é uma porcaria o filme mal feito, mas não que vai influenciar vocês. E fazia uma comparação dos personagens com um trocadilho com o francês, Jesus e Maria, né? Eu te saúdo, Maria. Je vous salue, Marie. E os estudantes lá no Rio Grande do Sul resolveram exibir esse filme, exigindo a liberdade de expressão, aonde que eles quisiam passar, né? Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, logo na Universidade Católica. E o que acontece, né? Uma instituição que existe até hoje, do Plínio, eu acho que é Plínio Salgado o nome, Tradição, Família e Propriedade. Eles acessaram o presidente Sarney na época para censurar. E o presidente Sarney, muito religioso, foi lá e censurou, proibiu o fim de passar. E esses estudantes iam passar na PUC, a Polícia Federal foi lá e ia impedir eles de passarem. Já avisaram que não iam deixar eles passarem o filme na PUC. E daí eles entraram com uma ação na Justiça Federal em Porto Alegre. E o que o juiz falou, né? O juiz falou, disse, olha, eu concordo, é violação da liberdade de expressão, nós estamos caminhando para a liberdade, mas eu tenho um problema. Mesmo eu sendo contra, eu tenho que fazer direito, eu não posso fazer justiça. Porque o presidente, pela Constituição de 1967, emenda 1969, ele tem o poder de censurar esse filme. Então, eu concordo com os estudantes, eles têm que exercer liberdade de expressão, o caminho da liberdade, da democracia, mas a nossa Constituição autoriza que o presidente censure. Tá? Então, eu achei bem interessante esse caso. Depois da Constituição de 88, eu morava numa cidade chamada Venceslau Braz, eu trabalhava na companhia telefônica, era Telepar, né? E daí veio outra história, veio um filme chamado A Última Tentação de Cristo, que satiriza a vida de Cristo e mostra Jesus, como seria se Jesus Cristo fosse um homem de carne e osso normal. Né? E daí houve todo aquele movimento, tradição, família e propriedade, e foram para cima do presidente da época, se não me falha a memória, era o Collor, ou o Itamar. Né?
E eu morava nessa cidade, vim fazer um curso pela empresa em Curitiba. Quando eu cheguei ali na Praça Tiradentes, tinha umas mulheres, umas beatas, ali distribuindo folheto para você não ir no cinema assistir o filme, né? Tá? Então, você não pode assistir o filme. O que acontece quando alguém manda você não assistir o filme? Né? Você vai assistir. Só que aquele dia eu estava indo para Venceslau Braz, não dava tempo de assistir. Fui para lá e cheguei na locadora de VHS que tinha lá e disse para a menina, olha, esse filme, A Última Tentação de Cristo, A Última Tentação de Cristo, quando chegar aqui, você me avisa que eu quero assistir esse filme. Está no cinema ainda, né? E só que aquele filme não houve, o presidente da época negou se censurar, disse, eu não posso censurar que a Constituição de 88 proíbe. Então passou o filme, né? E daí teve essa história, passou 2 semanas e me ligou da locadora. Olha, chegou o filme que você queria. Eu disse, mas não pode, o filme está no cinema ainda, é pirata. Ela disse, não, é original, está aqui. Então tá, daí eu pedi mais alguns filmes lá, se meu Fusca falasse, alguma coisa. E você deixa na sacola que à tarde eu passo e vou assistir. Cheguei em casa, sabe qual é o filme que ela me deu? A Última Tentação de Cristi. Se imagina do que era o filme, né? Então, era A Última Tentação de Cristi. Daí, quando eu li a capa do filme, você vai ver que é isso que as beatas estão indignadas. Né? Então, mas eu me lembrei desse filme que ele não foi censurado depois. Tentaram a mesma estratégia, mas um foi antes da Constituição de 88 e outro não. O outro foi após a Constituição de 88, que é a liberdade de expressão. E hoje se alega pela volta do AI-5, não, como é que é? Pede a volta do AI-5 alegando liberdade de expressão. Só que o AI-5 proibia a liberdade de expressão. Então fica uma coisa assim, contraditória, né? Eu passei estava na rua, estava essas passeatas ali em Santa Catarina, e tinha um rapaz com pirulito, assim, pela volta do AI-5, né? Eu cheguei para ele, me diga uma coisa, vocês estão defendendo o AI-5 ali, mas eu estou meio por fora. O que é esse AI-5 que vocês falam? O que significa essa sigla? Diz, olha, a sigla não sei bem o que é, mas é bom. Quer dizer, ele nem sabe o que estava defendendo, né? Não estava defendendo. Esses dias recebi um vídeo que estava defendendo intervenção no CPF, né? Então, estava defendendo que o CPF tinha que sofrer uma intervenção, né? Era o STF, né? Então, as pessoas, elas não têm nem o... as pessoas estão defendendo, às vezes, e não sabem o que estão defendendo. E a liberdade de expressão tem esses 3 problemas. Um, é a liberdade de expressão. Outro é o abuso da liberdade de expressão, né? E outro é não saber o que você está defendendo. Então, embora você exerça a liberdade de expressão, você não sabe o que você está defendendo. Mas tem aquela história que Voltaire fala, né? Eu não concordo com nada que você falou, mas defendo até o último dia seu direito de defender, tá? Só que eu acho que não é tão... quando há abuso de liberdade de expressão, eu acho que não tem como, tem que ser cerceado. E achei interessante você me lembrar do caso ali da ridicularização dos candidatos, que é um caso que foi para o Supremo, e o Supremo entendeu que violava a liberdade de expressão ali, né? Então, foi um caso assim, acho que foi você que falou agora, né? De um caso ali, no artigo da 1504, que foi declarado inconstitucional porque violava a liberdade de expressão. Não sei se foi você ou foi o colega teu que falou hoje, né? Então, o que acontece? Os programas humorísticos, eles satirizavam os candidatos e os políticos, né? E daí estava se utilizando contra as emissoras de televisão esse artigo, ridicularizar candidatos. E daí foi para o Supremo Tribunal e o Supremo declarou inconstitucional. É uma letra morta que está ali na linha principal. Então é isso. Algum comentário, pessoal? Então, pessoal, a sessão hoje foi fantástica, maravilhosa. Agradeço a professora Tatiana e os que apresentaram e declaro encerrada a sessão. Uma excelente semana para vocês e um abraço fraterno. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigado. tchau. Até mais.